Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Celso que vos fala. Vamos de novo à matéria mais importante da vida de vocês, aquela viagem pela história. Vamos tratar agora de um tema que vocês estão vendo comigo na aula, que é Roma Antiga. Não esqueça que o nosso tema do projeto é a base da cultura mundial. É o projeto que nós estamos trabalhando aí na sequência do nosso período. Primeiro de tudo, temos que ver aí a origem do Império Romano, a localização do Império. Isso é importante que eu também passei para vocês. Vocês estão vendo o mapa aqui do ladinho? Vamos recordar aí na aula de geografia. Olha aí, o mapa da Itália parece uma botinha. É a localização geográfica. Roma está localizado na Europa, banhado pelo mar Mediterrâneo. Só que Roma ela tem duas origens, a lendária e a histórica, segundo os historiadores. A histórica é o povoamento da Península Ibérica por vários povos. Vou dar um exemplo para vocês, os etruscos. E a origem lendária é a famosa história dos dois irmãos Rômulo e Remo, que foram abandonados, achados perto de um rio, amamentados e criados por uma loba e entregue para um grupo de famílias. Claro, galera, que a lenda, ela é mito. Lembra da aula de filosofia que eu trabalhei com vocês sobre mito também? Falei um pouquinho lá sobre a questão do mito. E com isso nós vamos ter a origem aí desse império segundo a tradição, tanto histórica quanto lendária. Segundo os historiadores e os livros, eles costumam dividir a história do Império Romano em três itens importantes. Nós chamamos de cronologia da história. Primeiro, monarquia, 753 a.C. a 509 a.C. Esse momento é marcado pela fundação de Roma, capital, e exatamente sobre as tradições místicas, em cima dessas tradições místicas. O segundo momento é a República, 509 a.C. a 27 a.C. É o momento em que nós vamos ter os antigos monarcas sendo substituídos pelos cônsules, por dois cônsules. Olha o nome, olha o exemplo aí que eu estou dando para vocês na foto do ladinho. E o terceiro item aí é o ápice do Império Romano, que é o Império que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. É a época dos grandes imperadores, é a época áurea do Império Romano. Olha o exemplo que eu dei. Otávio se torna imperador, Caio Júlio César, Cneo Pompeu, a era dos Césares. Então é o momento em que Roma se expande. E olha aí, olha a expansão desse império. Ela vai começar exatamente nesse momento. Olha o mapa que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo aí? Todo em vermelho, essa parte significa o tamanho que esse império teve. Só que ele começa como? Ele começa primeiro com a conquista do Mediterrâneo, obviamente que é o mar que está banhando o império, com a conquista da cidade de Cartago no século 3 a.C. Essa conquista ela vai gerar uma guerra grande, que é uma guerra chamada de guerras púnicas, né? Entre romanos e cartagos, uma guerra que vai durar muito tempo, com a vitória das legiões romanas. Daí Roma parte para a conquista praticamente da Europa, da Ásia e da África. Vai conquistar o Egito Antigo, vai conquistar a Síria, a Macedônia, a Grécia, a Judéia, isso tudo no século I, com as suas legiões romanas muito bem treinadas, muito bem armadas e principalmente muito bem disciplinadas. E com isso, pessoal, por onde passa esse exército, por onde havia conquistas, eles vão anexar a cultura desses povos. O interessante é que o Império Romano, ele não vai sobrepor a cultura, somente a língua, que era o latim, mas vai absorver a cultura desses povos, tá? E aí, galerinha, na próxima aula nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver na parte 2 o porquê esse Império Romano ruiu. Ele chegou ao ápice e depois caiu. A gente vai ver isso na próxima aula, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.